Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como editar e melhorar itens do Wikidata sobre mortos e desaparecidos na ditadura militar brasileira. Então o primeiro passo é acessar o Wikidata, fazer o seu login com a sua conta da Wiki e verificar se você está utilizando a versão em português do Brasil para facilitar o seu trabalho. Então hoje eu vou mexer aqui no item do Custódio Saraiva Neto. Notem que aqui eu já inseri algumas informações sobre ele, como o gênero dele, o país de cidadania, o primeiro nome, local de nascimento, ocupação e partido político. Essas informações estão disponíveis aqui nesses outros bancos de dados, como memoriasdaditadura.org e o desaparecidospoliticos.org. Então a gente vai pegar as informações que estão aqui nessas bases e jogar ali no Wikidata e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Então, uma informação que ficou faltando ali naquele item é a data de nascimento. Então, aqui a gente vê que a data de nascimento dele é 5 de abril de 1952. Então, para inserir uma informação, eu venho aqui em adicionar declaração e aqui eu escrevo data de nascimento. O Wikidata faz algumas sugestões de informações que têm relação com o item que você está editando, então isso é bastante legal também. Então, eu vou colocar aqui 5/4 de 1952. E aí vocês tomem cuidado para colocar a data direitinho. Então, aqui o Wikidata entendeu que era 4 de maio, mas na verdade aqui a data é 5 de abril. Então, pronto. E aí aqui eu coloco referência. Tudo aqui no Wikidata precisa ser devidamente referenciado. Então, eu copio aqui o link de onde eu tirei essa informação. Nesse outro projeto, Memórias da Ditadura, consta que a data de nascimento dele também é dia 5 de abril de 1952. Então, eu também posso usar a base aqui como referência. E aí, para adicionar uma outra referência, eu venho aqui em adicionar referência, faço o mesmo processo. Escrevo aqui o URL para referências e copio o link. Outra coisa interessante de se fazer é adicionar a data de consulta, que é a data na qual você verificou aquela informação nesse portal, né? Então, hoje, por exemplo, dia 18 de outubro de 2019. E aí eu faço o mesmo aqui. Feito tudo isso, eu coloco para publicar, que aí já vai salvar direto. Se você precisar fazer alguma alteração, remover, é só clicar aqui sem problema nenhum, tá bom? Agora, outras informações que eu preciso colocar aqui. Eu tenho a data do desaparecimento do custódio, que nessa fonte me diz que é dia 15 de fevereiro de 1974. Nessa fonte aqui, me diz que a data de desaparecimento dele também é dia 15 de fevereiro de 74, mas aqui também consta dia 30 de dezembro de 1973. Então, a gente consegue listar aqui no Wikidata essas duas datas. Então, aqui eu vou colocar a data de desaparecimento. E aqui eu vou colocar essa primeira data, 15/2 de 74. Vou adicionar a referência daquela mesma forma. Coloco aqui como segunda referência também esse banco de dados. Coloco para publicar. Só que eu também preciso adicionar essa outra data aqui, que é o 30/12 de 1973. E como que eu faço isso? Eu venho aqui em adicionar valor. Dia 30/12 de 1973. E aí, nesse caso, só vou adicionar
essa referência que me dá esse dado. E coloco aqui em publicar. Então, o que a gente fez aqui até agora foi listar essas informações que a gente obteve de fontes confiáveis que falam sobre a biografia do custódio, né? Mas aí, quando a gente vai pensar sobre a data de morte dele, a gente encontra esse conflito por conta dessas duas datas aqui divergentes, né? Então, nessa fonte aqui, ele está me dizendo que o desaparecimento foi no dia 15 de fevereiro de 74, e aí a gente vai considerar essa data aqui como a data de morte dele. Mas naquela outra fonte também coloca essa data do dia 30 de dezembro de 73. Então, como existe esse conflito entre as datas, a gente coloca aqui que é um valor desconhecido, porque realmente não existe um valor que a gente sabe com precisão, né, sobre a data de morte do custódio. E aí, para a gente deixar isso sinalizado aqui, a gente coloca qualificador, que é uma informação a mais sobre esse valor desconhecido que a gente está inserindo. Então, a gente coloca aqui que a data de limite, né, dessa informação que é a data mais antiga que esse evento pode ter ocorrido. E aí, nesse caso, a gente coloca que é essa do dia 30 de dezembro de 1973. E aqui a gente coloca aquela referência novamente, do desaparecidospoliticos.org. E aí coloca aqui para publicar. E aí outros dados, né, que vocês podem colocar quando estiverem modelando os itens, né? Então, país de cidadania, se a pessoa foi membro de alguma organização, local de morte, causa da morte também, cargo ocupado, né, em caso de cargo político, dados sobre a educação da pessoa, né? Todos esses dados são muito valiosos e muito ricos aqui para completar as informações que a gente tem sobre esse desaparecido e morto da ditadura militar brasileira.